Hora News de volta e a gente permanece falando sobre a situação da Venezuela e toda essa mobilização que acontece nessa terça-feira. A gente falava um pouco mais cedo com o William, que é um venezuelano, explicou exatamente como pensa um cidadão de lá, ele que permanece com os pais e vive esse cenário que é muito delicado. Mas para a gente entender realmente a origem dessa crise na Venezuela, a gente vai conversar daqui a pouco com o Saulo Stefanoni. Ele que vai explicar exatamente como tudo isso começou, a Assembleia Constituinte do país, hoje como é esse funcionamento, onde que permanece sendo dominada, por incrível que pareça, por opositores de Nicolás Maduro. Mas o que acontece depois desse processo todo, eles foram perdendo os seus direitos e Maduro permaneceu também governando através de decretos, impondo muitas vezes a sua vontade em relação àquilo que desejava que fosse realizado no país. Eu vou conversar então agora com o Saulo Stefanoni, que é especialista em direito internacional do escritório Peixoto e Cury Advogados. Saulo, uma ótima tarde para você. Nós vivemos hoje uma terça-feira muito conturbada, tentando explicar para o nosso telespectador o que o país vizinho aqui, a Venezuela, passa nesse instante. São diversas manifestações e que tudo isso é um processo de um ato que começou lá atrás. Esse povo vem sofrendo há muito tempo com esse processo, mas Nicolás Maduro parece que não quer sair do cargo. Pois é. A situação realmente é delicada. Mais uma vez, né, na verdade é uma continuidade em relação ao que já vinha ocorrendo e a gente percebe que talvez agora, pela fala de Juan Guaidó, já haja talvez uma cisão nas Forças Armadas, né? É muito difícil a gente ter a percepção exata do que está acontecendo, afinal de contas as informações elas não são sempre tão confiáveis assim, mas a considerar essa possível cisão nas Forças Armadas, isso pode estar gerando as circunstâncias necessárias para uma guerra civil na Venezuela, o que seria, de fato, um cenário trágico. Exatamente, Saulo. A gente vê nesse momento ali dois grupos. De um lado, Nicolás Maduro solicitando que seus apoiadores fossem até as ruas, um movimento de tentar mostrar a força. E na outra ponta, o presidente autoproclamado, Juan Guaidó, que também logo no começo do dia solicitou a presença de muitas pessoas nas ruas. A gente percebe que esse lado aí dos militares que teriam apoiado Juan Guaidó, de acordo com o que ele disse num vídeo publicado nas redes sociais, isso chama atenção porque a gente não consegue perceber realmente, de fato, um vídeo ou então qualquer tipo de declaração saindo aí da alta cúpula dos militares venezuelanos, realmente confirmando essa informação. Você acredita que esse tipo de falta de pronunciamento pode fazer essa situação e esse movimento perder força? Bem, a gente tem que entender também que não é fácil a vida de quem está na Venezuela e eventualmente se opõe ao regime. Então, também não temos condições plenas de saber se há ou não oficiais do lado de Juan Guaidó, porque também exigir que eles se manifestem publicamente pode ser demais, né? Agora, a questão que fica é, Juan Guaidó já vem tentando estabelecer, tomar efetivamente o controle do poder já há algum tempo, não é a primeira circunstância, e será que essa reiteração de tentativas pode enfraquecer o movimento? É uma opinião, mas me parece que não necessariamente. Essa movimentação de agora tem um elemento adicional, né, que foi a libertação de Leopoldo López. É preciso compreender como isso aconteceu, porque de fato ele estava preso, não é? Então isso sugere que existe ainda algum poder de influência e de intervenção nas mãos de Juan Guaidó. Não sabemos ainda que nível de poder é esse, mas é possível dizer que Nicolás Maduro não está aniquilado. A gente vê as imagens pela televisão e vê que as Forças Armadas venezuelanas estão ao lado de Nicolás Maduro e têm atuado firmemente. Então, essa é a grande dificuldade, saber exatamente qual é a distribuição do poder, mas Juan Guaidó não parece ser uma figura que já esteja se enfraquecendo por conta dessas circunstâncias, talvez pelo contrário.
Saulo, nós temos aí países de um lado apoiando Nicolás Maduro e temos do outro lado outros, como é o caso dos Estados Unidos e também de acordo com o próprio presidente Jair Bolsonaro, declarações que foram realizadas, esse apoio para troca de poder. Ou seja, eles solicitam a saída de Maduro e para que Juan Guaidó assuma então esse posto. Só que a gente tem a Rússia também nessa questão e apoiando o governo de Nicolás Maduro. Você acredita que novas sanções podem atingir o país depois de uma terça-feira tão movimentada quanto essa? Bem, a Venezuela já está numa situação econômica desesperadora. É difícil imaginar que outras sanções sejam possíveis, né? Quando a gente pensa em sanções econômicas, a gente pensa em criar pressão para um governo. Mas, na verdade, neste caso aqui, quem já está pagando essa conta é a própria população. Então, eu não vejo espaço para agravamento às sanções econômicas, embora esse assunto possa ser agora discutido. Por outro lado, há posições divergentes, né? De um lado, Estados Unidos, Colômbia, e do outro lado, a Rússia, Cuba, que se opõem em relação à solução esperada para o conflito. E essas oposições, elas são importantes, né? Do ponto de vista político e também do ponto de vista econômico. Essas nações têm interesse político e econômico. O Brasil deve se preocupar porque o Brasil é um vizinho, né? Uma situação de conflito armado efetivo, de grande tensão entre potências aqui no território, não seria interessante em medida alguma, né? Por outro lado, a gente deve destacar a posição de México e Espanha, que são países tidos como contendores, né? Que talvez seja uma postura que, do ponto de vista da nossa história diplomática, também se pudesse esperar naturalmente do Brasil, né? Que é a posição de apoiar uma solução, de incentivar para que a paz se restabeleça, para que os processos democráticos se restabeleçam, mas sem procurar eleger uma preferência dentro da política venezuelana, porque, na verdade, embora haja uma situação de constrangimento social muito grande, o princípio geral é que o povo seja capaz de determinar e escolher os seus líderes, né? É verdade que a gente assiste aí a uma crise humanitária, há muitas acusações de violações dos direitos humanos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos já tem postulado perante a Corte Interamericana. Então, é realmente uma situação muito, muito complexa, que deve ser acompanhada a cada passo. Há muitos elementos, fatos, que deixam, inclusive, os especialistas ainda sem saber exatamente o que dizer. No sábado, houve oficialmente a retirada da Venezuela da OEA, muito embora houvesse lá um representante, que é o Gustavo Briceño, que na verdade é um representante alinhado com Juan Guaidó. Então há um nível de complexidade muito grande que não permite que a gente dê soluções simples, né, para as análises. Saulo, eu vou pedir só um minuto, que nós temos algumas informações, na verdade algumas declarações que foram realizadas por líderes. Eu vou acompanhar e também noticiar isso para o nosso telespectador, mas eu já retomo essa entrevista com você. Vamos um instante, por favor. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não foi o único americano a declarar apoio a Juan Guaidó nesse momento de conflito no país. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, disse: "Estamos com vocês. Os Estados Unidos vão apoiar vocês até que a liberdade e democracia sejam restauradas. Vão com Deus", fecha aspas. Já Mike Pompeo, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, afirmou pelo Twitter: "Hoje o presidente interino Juan Guaidó anunciou o começo da Operação Liberdade. O governo dos Estados Unidos apoia totalmente o povo venezuelano em sua busca por liberdade e também democracia, que ela não pode ser derrotada." E daqui a pouco a expectativa é que o presidente Jair Bolsonaro já fale com a imprensa e também relate exatamente a sua visão nesse momento delicado envolvendo a Venezuela. Por volta do 12h30, nós já acompanhávamos aí Ele pediu para que fosse realizada uma reunião para verificar como o país agiria nesse momento. Daqui a pouco nós vamos direto para Brasília com todas as informações e acompanhar também o discurso do presidente Jair Bolsonaro.
Eu vou retomar então a entrevista com o Saulo, que traz exatamente o panorama da Venezuela e como esse episódio pode ser visto. Saulo, nós falávamos anteriormente, você até que vai conseguir me confirmar melhor isso. Maduro estava governando através de decreto, porque a própria Assembleia Constituinte já era dominada realmente pela oposição e que ele tinha completamente retirado o poder desses envolvidos? É verdade, há uma situação também constrangedora do ponto de vista do direito interno na Venezuela, né? Maduro é acusado de ter interferido indevidamente nas eleições e só assim conseguido se manter no poder, né? Por outro lado, o Juan Guaidó, um congressista, resolveu alegar um dispositivo constitucional para assumir a posição de presidente em exercício com o compromisso de convocar eleições. Na verdade, é uma cisão de poderes e aquele princípio, que também é o princípio que existe na Constituição brasileira, de equilíbrio, interdependência e colaboração dos poderes, não está em funcionamento pleno. A Venezuela vive hoje um estado de exceção evidente, não é? Então, foi convocada uma Assembleia Nacional Constituinte, que é quem, sob um argumento político de Nicolás Maduro, está dando legitimidade, né, ou está buscando uma legitimidade jurídico-política para a situação que se estabeleceu lá. Saulo, por mais que nós tivéssemos nesse momento uma mudança de governo, essa situação que a Venezuela vem enfrentando já há alguns anos, isso vai deixar sequelas profundas. Mesmo se uma eleição fosse realizada no país e viesse um resultado diferente, tirando então desse jogo o nome de Nicolás Maduro, o país vai conseguir se reconstituir com muita dificuldade depois de tantos episódios lamentáveis como esses que nós estamos vendo, a possibilidade até de uma guerra civil, envolvendo de um lado moradores e aí venezuelanos que discordam da saída de Nicolás Maduro e outros que são apoiadores de Juan Guaidó. É um tempo para que o país volte a respirar com certo alívio. A América Latina tem seus exemplos disso que você acabou de reportar, não é? O Paraguai atravessou uma guerra civil em meados do século XX, que deixou profundas marcas na sua organização social, na sua economia, e lamentavelmente a Venezuela, que é um estado que possui grandes riquezas, e talvez esse também seja um dos motivos de tantos conflitos por lá, a Venezuela vai ter que passar por esse processo depurador, não é? É preciso reorganizar instituições, quando isso for possível, é claro, é preciso reorganizar a economia, é preciso também restabelecer o diálogo, né? Porque há posições muito fortes, estabelecidas, há um nível de autoritarismo e é preciso restabelecer as condições para o diálogo. Sem o diálogo, nenhuma nação se organiza, não há solidariedade, a fraternidade fica fragilizada e é impossível que haja desenvolvimento econômico ou organização política em circunstâncias assim. Saulo, a gente vai continuar essa entrevista, mas a gente vai ter que fazer, infelizmente, um rápido intervalo. Mas daqui a pouco a gente vai voltar com mais informações. A expectativa ainda que o presidente Jair Bolsonaro se pronuncie a qualquer momento com mais informações. Vou pedir um minuto do seu tempo, fazer um rápido intervalo. Não sai daí, que daqui a pouco nós estamos de volta com mais informações envolvendo essa terça-feira tensa na Venezuela.